Questão 162 do Enem de 2025. Uma empresa produziu em um determinado mês 110 toneladas de plástico a partir de derivados de petróleo e 80 toneladas a partir de plásticos reciclados. O custo para reciclar uma tonelada de plástico é de R$ 500, que equivale a 5% do custo para produzir a mesma quantidade de plástico a partir de derivados e petróleo. Para o mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzida neste mês, com a redução de pelo menos 50% do custo de produção. Para que no mês seguinte a empresa atinja a meta, a quantidade mínima de toneladas de plástico que devem ser produzidas a partir da reciclagem deverá ser. Vamos lá, meus queridos, ele dá uma informação aí importante no enunciado que ele fala em relação ao custo. Então, primeiro, existem dois tipos de plástico. Tem o plástico que é reciclado e tem o plástico que ele é obtido através aí dos derivados de petróleo. Então, nós temos 110 toneladas de plástico dos derivados e 80 dos reciclados. E aí, dos reciclados, ele diz que o custo é R$ 500. Então, vamos separar essas duas informações, ó. A gente vai colocar aqui o custo do plástico reciclado e vamos colocar aqui também o custo do plástico, que é aí dos derivados de petróleo. Então, derivados do petróleo. E aí vamos para as informações. Olha só, do petróleo. O que nós temos? Em relação à reciclagem, é R$ 500 a cada tonelada. Então, a gente tem que uma tonelada equivale a R$ 500. Ok. E em relação ao custo dos derivados com petróleo, ele diz para a gente o seguinte, ó, o custo para reciclar uma tonelada de plástico é de R$ 500, que equivale a 5% do custo para produzir a mesma quantidade de plástico a partir dos derivados de petróleo. Então, o que acontece? Se eu pegar 5% do custo, né, dos derivados de petróleo, isso equivale a R$ 500. Então, essa é a grande diferença. E ele diz que é a mesma quantidade. Então, a gente vai trabalhar aqui com a tonelada também, tá? Então, vamos lá, ó. 5%. O que eu tenho em relação a esse 5%? 5%, 5 sobre 100, vezes o custo, igual a 500. Então, eu posso pegar esse 100 que está aí dividindo, jogar para o outro lado multiplicando, e o 5 que está multiplicando passar dividindo. Então, eu vou ter que o custo é 500 vezes 100 dividido por 5. E aí a gente tem aqui, então, que o custo para produzir esse material aí dos derivados, o plástico, né, dos derivados a partir do petróleo, custa R$ 10.000. Esse aí seria o custo, ok? Agora, o que ele diz pra gente ali no finalzinho, ó? Que no mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzida neste mês, mas com redução de pelo menos 50% no custo da produção. Então vamos lá, ó, o que nós temos? Em relação ao material que é derivado do petróleo, foram 110 toneladas. Então nós vamos fazer o seguinte, pensar agora no valor da produção, tá? Então eu tenho lá, ó, 110 toneladas vezes quanto? Vezes 10.000. 10.000 é o quanto que custa para você produzir uma tonelada. Então, eu vou fazer 110 vezes 10.000. Então, aqui nós vamos ter quanto? 1.100.000. Agora, vamos lá em relação ao material que é reciclado, né? Então, a gente tem quantos? Ó, 80 toneladas. E em relação a esse material, é quanto de dinheiro? 500. Então, aqui a gente coloca 500 e nós vamos fazer 80 vezes 500, vai dar 40.000. Então, essa empresa, ela tem quanto aí, ó, de custo para produzir tudo isso? 1.140.000. Beleza, isso aqui é o custo total que a empresa tem. Só que ele diz que no próximo ano, o que acontece? Ele quer reduzir.
Ele quer dividir isso daqui pela metade, ele quer 50%. Então, a gente vai vir aqui, ó, vamos fazer o quê? Vamos reduzir 50% menor. E aí pensa comigo, 50% de alguma coisa, não é só eu pegar essa coisa e dividir por 2? Então eu vou pegar esse 1.140.000 e dividir por 2. Então a gente vai ter aqui, ó, 1.140.000 dividido por 2. E nós vamos ter agora que o custo para o próximo ano vai ser 570.000. É isso aqui que a empresa quer, né, que aconteça. Ok? Só que aí no finalzinho, o que ele diz para nós? Olha só, para que no mês seguinte a empresa atinja a meta, a quantidade mínima de toneladas de plástico que devem ser produzidas a partir de reciclagem deve ser. Então vamos lá, agora a gente vai estruturar o finalzinho da questão. O que acontece? São dois tipos de produção de plástico. Então você tem um tipo que vai ser o quê? Produzido a partir dos derivados. Você concorda comigo que esse tipo ele vai precisar diminuir? Por que ele precisa diminuir? Para que a quantidade de material obtido através da reciclagem aumente, tá? Então ele diz aí no enunciado que ele quer manter a mesma produção. Então a gente não pode pensar que vai passar desse 110 ou algo do tipo. A gente vai trabalhar com esses números, tanto 110 quanto 80. Então vamos pensar o seguinte, vamos lá, ó, o que acontece? Em relação ao primeiro material, tá? Eu vou considerar o primeiro material como sendo o de derivados do petróleo. Nós temos atualmente quanto? 110 toneladas, ok? O que vai acontecer com essas toneladas? Elas vão precisar diminuir, porque eu não quero mais só material produzido com derivados de petróleo. Eu quero mais material produzidos a partir da reciclagem. É o comando que ele dá para a gente na questão. Então, a partir desses 110, eu vou precisar diminuir uma certa quantidade. Eu não sei qual é essa quantidade, então eu vou colocar menos, eu vou diminuir X, ok? Só que o custo ele se mantém. Então, esse material eu ainda vou ter que multiplicar ele por quanto? Por 10.000. Isso aqui vai ser o meu custo, ok? Agora, mas eu tenho outro tipo de material para pensar. Agora eu tenho material reciclado. Então eu tenho quanto? Inicialmente era 80. Só que agora o que acontece? Ele precisa ser aumentado uma quantidade também. Então eu vou aumentar quanto? Vou aumentar X, a quantidade que eu quero que aumente, tá? Então a gente pensa assim: eu estou tirando da quantidade aí do plástico derivado e vou aumentar na quantidade de toneladas do plástico reciclado, tá? Então é essa quantidade que é esse X que eu estou colocando aí para nós. E tudo isso, né, esse 80 mais X, ainda continua com o mesmo custo. Então, vezes quanto? Vezes 500. No momento que eu somar tudo, precisa dar a minha meta. Qual que é a meta da empresa? A meta da empresa, ele quer que seja 570.000. Então, tudo isso precisa ser igual a 570.000. E aí, montamos aqui uma equação em que a gente vai descobrir qual é esse valor de X que precisa ser aumentado aí na produção de materiais reciclados, tá? Então, bora lá. Como que a gente resolve tudo isso? Ó, primeiro de tudo, vou fazer aqui uma distributiva. Vou fazer esses 10.000 vezes os 110, 10.000 vezes x aqui também. 500 vezes 80, 500 vezes x. A gente já fez essa continha aqui, né? Então vamos lá, ó. O que nós temos? 110 vezes 10.000, eu vou ter 1.100.000 aqui. Menos 10.000 vezes x, 10.000x. Mais 500 vezes 80, 40.000. E 500 vezes x, 500x. E aqui desse lado, 570. Ok. Agora, vou juntar esse 1.100.000 com 40. Eu vou ter 1.140.000. E esse menos 10.000x com mais 500x. Então, menos 10.000x
mais 500x, eu vou ter menos 9.500x. Isso tudo igual a 570 mil. Agora, vamos lá. Esse 570 mil que está aqui somando, eu vou jogar para o outro lado subtraindo. E esse menos 9.500x que está subtraindo, vai para o outro lado somando. Então, eu vou ter 1.140.000 menos 570 mil igual a 9.500x. 1.140.000 menos 570 mil, 570 mil. Esse 9.500 que está aqui multiplicando, agora eu vou fazer o que com ele? Eu vou passar ele dividindo. Então, os 9.500 a gente passa ele dividindo. Vamos lá. Então, o x vai ser 570 mil dividido por 9.500. Essa divisão nós vamos ter aí como resultado 60. Então, o que, que eu tenho aí? Olha só. Lembra do que era o nosso X? O X, ele seria a quantidade de material reciclado, né? Que precisaria ser aumentado. E aí, a gente também está considerando que essa quantidade diminua ali do 110. Então, se eu quero manter a mesma quantidade de toneladas, que seria o 190, precisa aumentar de maneira proporcional. Um aumenta e o outro precisa diminuir consequentemente. Então, 60 é o quanto que vai aumentar de material reciclado. Mas antes, quantos de material reciclado tinha? Antes era 80. Agora vai ter que aumentar quanto? 60. Então, no total, precisa ter quanto de material reciclado? 140. Alternativa B.